Paz do Senhor Jesus, amém? Que bom, mais uma vez, nós estarmos aqui na casa do Senhor e, com certeza, Ele tem algo para cada um de nós nessa manhã, amém? Veio um sinal aqui no meu celular, começou a escola bíblica na plenitude de vida. Parabéns aí, hein? Mas está ligado aqui que... Vixe. Amém. Bom, cadê as professoras de português? Não, é que eu queria falar sobre uma parábola ou uma fábula, né, que tem lá em Juízes 9. Nós já falamos sobre isso, acho que teve até uma aula sobre isso aqui algum tempo atrás, mas eu lendo esse trecho da palavra do Senhor novamente, eu achei muito importante a gente relembrar, tá? Mas aí algumas Bíblias está escrito assim a fábula e outras está escrito a parábola. Aí eu fui pesquisar qual que é a diferença da fábula e da parábola, né? Então a gente sabe que Jesus, nos 4 evangelhos, a gente vê que Jesus usou muitas vezes ensinar em parábola, né? Ele ensinou em parábola. E a primeira parábola ou fábula que aparece na Bíblia é a que está aqui em Juízes 7, aliás, 9, 7. Então, se você puder abrir aí, Juízes 9, 7. Aí eu procurei na internet qual é a diferença, né, de fábula e parábola. Então vamos prestar atenção aqui, ó. A fábula tem caráter educativo e ao final traz um ensinamento, fazendo analogia com o cotidiano. A mensagem educativa é chamada moral da história. Bastante utilizada na literatura infantil, a fábula busca passar através de histórias vivenciadas pelos personagens irracionais ensinamentos para os seres humanos. Então, basicamente, a diferença de parábola e fábula é que a fábula usa personagens irracionais, e a parábola, ela usa pessoas. Né? Por exemplo, a parábola do filho pródigo, ela usa pessoas. E a fábula, ela usa personagens irracionais. Podem ser animais tomando papel de humano, animais que conversam, e no caso aqui esses esses seres irracionais são árvores, né? Então a primeira parábola ou fábula da Bíblia são sobre árvores, ok? Nossa, essas coisas de português é difícil, hein? Por isso, acho que nenhum aluno gosta muito de português, né? Matemática é bem melhor. Amém? Então, o que acontece aqui nesse texto e no contexto? É que todos nós conhecemos a história de Gideão, né? Começa lá no capítulo 6 ou 7, Juízes 6 ou 7, a história de Gideão.
Então Deus chama Gideão para que Gideão resgatasse das mãos dos midianistas o povo de Deus, né? Aí ele constitui Gideão um juiz. E aí o povo procurou Gideão, depois que tudo se passou, depois que estava tudo tranquilo, tinha terminado a guerra, o povo procurou Gideão para que Gideão liderasse eles. E Gideão se esquivou disso. Gideão disse, eu não quero isso. Cada um cuida da sua vida, eu vou cuidar da minha. Mais ou menos assim. E acontece que um dos filhos de Gideão ficou sabendo disso. O nome dele era Abimeleque. E para que ele se tornasse o rei, o que ele fez? Ele matou os irmãos e ficou só ele. Então, quando ele matou os irmãos, salvou-se, né, o irmão mais novo, que é Jotão, né? Então, Jotão era o irmão mais novo de Abimeleque, da família, e ele ficou, vamos dizer, ele continuou na história, vendo o irmão Abimeleque fazendo de tudo, muitas falcatruas, vamos dizer assim, para que ele se tornasse o rei, né? E aí Jotão conta essa história. E essa história, eu acho que ela tem muito a ver com nós. É claro, está na palavra do Senhor, tem a ver. Mas muitas vezes a gente quer sair de cena em determinadas circunstâncias que nós deveríamos colocar, né, nos colocar em posição e assumir determinadas coisas. Então a palavra diz assim, tendo sido avisado disso, Jotão foi, pôs-se no cume do monte Gerizim, levantou a voz e clamou, ouvi-me, cidadãos de Siquém, e Deus vos ouvirás a voz. Então aqui começa a fábula. Foram, certa vez, as árvores a ungir um rei, para si um rei. Disseram à oliveira, reina sobre nós. Mas a oliveira lhes respondeu, deixaria eu a minha gordura que Deus e os homens em mim prezam, e iria dominar sobre as árvores? Então disseram as árvores à figueira, vem tu e reina sobre nós. Mas a figueira lhes respondeu, deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, e iria dominar sobre as árvores? Então disseram as árvores à videira, vem tu e reina sobre nós. Mas a videira lhes respondeu, deixaria eu o meu vinho, que alegra a Deus e os homens, iria dominar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro, vem tu e reina sobre nós. Respondeu o espinheiro às árvores, se na verdade me ungis rei sobre vós, vinde, refugiar-vos debaixo da minha sombra, mas, se não, saia fogo do espinheiro e consuma os cedros do Líbano. Então, o que acontece é que as árvores precisavam de um rei, de alguém que dominasse sobre eles, sobre elas. Só que pediram para a figueira, pediram para a oliveira, pediram para a videira, todas elas se esquivaram. Todas elas eram muito importantes para os homens no reino das árvores, né? A oliveira, a figueira, a videira, todas elas, né, são importantíssimas. São fundamentais para a vida, eram fundamentais para a vida dos humanos aqui nesse local, nesse tempo. Só que, o que elas queriam fazer? Somente aquilo que elas tinham que fazer. Ninguém queria assumir outra coisa, né? E aí, não tem ninguém para governar, então vamos escolher
o espinheiro. Aí o espinheiro já começa com, ó, vocês podem vir aqui e ficar debaixo da minha sombra. Né? Espinheiro não faz sombra. Tá? E se vocês não quiserem, vai sair fogo de mim e vai consumir todos vocês, os cedros do Líbano. Né? Então, o que quer dizer? É que o espinheiro era a primeira árvore que pegava fogo. E ele pegando fogo, ele queimava as outras árvores. Qual que é a moral da história? É que nós, quando estamos na igreja, ou aonde quer que nós estivermos, muitas vezes vão aparecer situações para nós que nós temos que assumir alguma liderança. Nós temos que assumir algum papel dentro da igreja. Nós temos que, não é, vamos dizer assim, estou sentado no banco, eu venho aqui na igreja, está tudo certo. Não, muitas vezes há situações que vão chegar até nós e nós temos que tomar posição de liderança. Nós precisamos desempenhar nosso papel. Nós não podemos falar, não, ó, eu estou aqui vindo certinho, faço o meu papel, né, que foi designado durante o tempo aí, venho todos os cultos, faço tudo certinho, deixa eu quietinho aqui. Muitas vezes nós somos assim. Eu estou falando isso, mas meu coração esses dias atrás estava bem diferente disso. Né? Nós, acho que a maioria aqui sabe, eu participo daquela associação dos Gideões Internacionais, que distribui o Novo Testamento. E hoje eu faço, já há bastante tempo, a gente vem exercendo alguns cargos na diretoria estadual. E nós vamos ter uma convenção agora, dia 21 e 22 de abril. Hoje eu sou secretário. Então eu já venho falando para mim esses tempos atrás. Esse ano é o último ano. Né? Eles vão ter que arrumar outra pessoa. Então o que eu estou fazendo? Estou fazendo igual a videira, igual a figueira, deixar para outro. Porque eu já tenho um monte de coisa para cuidar, para que eu preciso mais isso? Tem tanta gente aí, né? Pensamento errado. Então, isso que eu quero, assim, passar nessa manhã, eu vejo aqui tantos jovens, né? Crianças aí, entrando na adolescência. Vocês precisam saber que onde vocês estiverem, vai existir oportunidades para vocês assumirem as coisas, assumirem liderança. E aí vocês têm que ser realmente representantes do reino de Deus naquele lugar. Né? Fazer a diferença. Fazer realmente a diferença. Amém? Assumir. Porque quantas vezes quando no início da caminhada, né, cristã, a gente ouvia falar que política, por exemplo, política e igreja não se misturam. Vocês já ouviram falar alguma vez isso? Então tá bom, é exatamente o que está acontecendo aqui. Vamos chamar, nós não vamos nos misturar com política. Então vamos chamar um espinheiro aqui para cuidar da gente. Não é assim? Então, se nós não assumirmos as nossas posições na sociedade e mesmo dentro da igreja como cristãos, nós não estamos fazendo a vontade do Senhor. Nós estamos deixando de fazer a nossa parte no reino de Deus. Porque quando nós somos chamados aí, que nós somos soldados de Cristo, soldado é para quê? É para ir para a luta. É para estar sempre de prontidão. Para quê? Fazer o que é a vontade do Senhor. Amém? Vamos ficar de pé. E a gente vê que essa parábola é tão verdadeira, depois você pode ler na sua casa, né,
capítulo 9 de Juízes, vocês vão ver que Abimeleque ele se torna o rei. Só que o povo, naquele momento, eles viram o erro que eles tinham feito, começam a querer tirar ele do reinado, e ele, vamos dizer assim, aniquila todo o reino dele que tinha apoiado ele, e no fim ele também perde o reinado. Então, foi ruim para ele e foi ruim para todas as pessoas que apoiaram ele. Ou seja, todas as árvores pegaram fogo e morreram. Amém? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, queremos te agradecer, Senhor, por mais essa manhã, mais essa oportunidade que temos aqui de aprender da Tua Palavra, Senhor. E hoje, Senhor, segundo isso que tenho certeza que o Senhor colocou no meu coração, eu quero te pedir, Pai, que nós estejamos com os nossos olhos abertos em todas as situações em que vivenciamos diariamente, né? A todo momento. Às vezes nós estamos tendo oportunidades de assumirmos determinadas posições, que essas posições elas vão ser acrescidas, Senhor, no Teu reino. Nós vamos fazer a diferença onde nós estivermos, né? E que o Senhor possa dar discernimento a cada um, em cada situação, que nós precisamos, Senhor, assumir aquilo que o Senhor coloca nas nossas mãos. E nós te agradecemos por esse momento, em nome de Jesus, amém.